Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós para serdes piedosos. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Durante dias contados, e quem de vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias, e impende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar um necessitado. E quem mais o faz voluntariamente visando ao bem, ser-lhe-á melhor, e jejuardes-vos é melhor, se soubesseis. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Alá vos deseja facilidade e não vos deseja dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito e para que magnifiqueis a Alá, porque vos guiou e para serdes agradecidos. Jejum, sabedoria e virtude. O jejum do Ramadã é o quarto pilar do Islã. Qual é o significado do jejum no Islã? O jejum no Islã é uma forma de adoração a Allah por meio da renúncia de comida e bebida, assim como de relações sexuais, entre outras coisas que anulam o jejum, do começo da alvorada até que o sol se ponha. O objetivo do jejum não é passar fome ou sede, e sim se afastar dos prazeres e paixões ilícitas da vida. Durante o mês sagrado do Ramadã,
os princípios da fé e as práticas obrigatórias se afirmam mais e isto nos afasta da inclinação para o pecado. Quais as palavras de Allah sobre o jejum? Diz Allah o Altíssimo: Ó vocês que creem, está prescrito para vocês o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vocês. Quem sabe assim, temerão. O jejum é uma adoração específica dos muçulmanos? O jejum do Ramadã, ou o jejum em geral, não é uma adoração específica dos muçulmanos após o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Porém, já é uma adoração antiga que foi estabelecida também por Deus a outros profetas e a outros povos. Allah prescreveu o jejum por diversas razões. Qual uma delas? Comprovar a piedade diante de Allah. O servo se aproxima de seu Senhor, deixando as coisas que gostava e controlando seus desejos. Desta forma, pode redirecionar seu ego por meio da piedade. Allah, louvado seja, observa constantemente o seu servo, em todos os momentos e lugares, tanto em privado quanto em público. Allah disse: Ó crentes, prescrevi a vós o jejum, assim como prescrevi aos que vos precederam, para que alcanceis a piedade. A quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadã é um dos pilares do Islã e é estabelecido a todo muçulmano que atingiu a idade da puberdade e que goza das suas faculdades mentais. Qual uma segunda razão pela qual Allah prescreveu o jejum? Controle sobre os desejos. Se o servo jejuador deixar de fazer coisas que lhe são permitidas habitualmente em obediência a Allah, é lógico que poderá ter controle sobre seus desejos, evitando pecados, respeitando os limites dados por Allah e deixando de lado o que é errado. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: Quem não deixa de lado a falsidade na palavra e na ação, então para Allah seu abandono da comida e da bebida são desnecessários. Bukhari 1804.
Portanto, quem não deixa de lado a falsidade em suas palavras e atos, não cumpre o objetivo do jejum. A quem é permitido deixar de fazer o jejum no período do Ramadã e como compensar isso? Aquele que está em viagem, ou a pessoa que está doente, ou a mulher grávida ou que amamenta o seu filho, se estas pessoas deixarem de jejuar no período de Ramadã por alguns dias, enquanto estiverem nessa situação, deverão repor os dias perdidos depois do mês de Ramadã. Ainda temos aqueles que não jejuam e lhes é permitido não jejuar e nunca terão condições de repor. Como a pessoa que está em idade muito avançada ou a pessoa que sofre de uma doença muito grave e terminal. Esses deverão expiar cada dia de jejum abandonado, alimentando a um necessitado. E também temos o caso da mulher menstruada, ela não deverá jejuar nos dias de Ramadã, enquanto estiver no ciclo menstrual, e deverá repor estes dias perdidos depois do mês de Ramadã. E qual uma terceira razão pela qual Allah prescreveu o jejum? Recordar as situações dos necessitados. O jejuador experimenta a dificuldade que é não ter o que comer. É uma recordação da situação difícil em que os pobres vivem. E isto faz com que o jejuador tenha consciência do que seus irmãos sofrem com a fome e a sede. E desta forma, seu coração se abranda e se esforça em consolá-los e ajudá-los. O que acontece com as portas do paraíso e do inferno durante o Ramadã? No mês de Ramadã são abertas as portas do paraíso e são fechadas as portas do inferno e são acorrentados os demônios. O jejum do Ramadã tem várias virtudes. Qual uma delas? Quem jejuar durante o Ramadã com fé em Allah, cumprindo suas ordens e praticando ações virtuosas, Allah perdoará suas faltas passadas, assim como o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: quem jejuar durante o Ramadã com fé e devoção, Allah o perdoará em seus pecados anteriores. Bukhari 1910 e Muslim 760.
Quais as alegrias de quem jejua? Diz Allah subhanahu wa ta'ala: eu multiplico todas as obras dos filhos de Adão, de 10 a 70 vezes, exceto o jejum. Este é especial e é dedicado a mim, e eu mesmo o recompensarei. O crente deixa as suas vontades, os seus instintos, seu alimento por mim. Quem jejua tem duas alegrias. A primeira, quando ele rompe o jejum, e a segunda, quando encontra a teu Senhor. Esqueci que estou de jejum, comi e bebi. E agora? É relatado também pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aquele que estiver de jejum e porventura esquecer-se e se alimentar ou beber, este deve continuar o seu jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que durante o jejum comer ou beber por esquecimento deve imediatamente parar de comer ou beber e continuar o seu jejum, porque Deus o alimentou ou o deu de beber. Qual outra das virtudes do jejum do Ramadã? No paraíso há uma porta pela qual apenas os jejuadores entrarão. O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: certamente no paraíso há uma porta chamada Arayyan, e por ela entrarão jejuadores no dia do juízo final. Ninguém mais entra por ali. Ser-lhes-á dito: onde estão os jejuadores? Então levantar-se-ão e não entrará ninguém além deles. Quando eles passarem por ela, então ela se fechará e ninguém mais entrará por ali. Bukhari 1797 e Muslim 1152. Quebrei o jejum praticando relação sexual. E agora? E temos ainda a questão daquele que quebrou o jejum com a relação sexual com a esposa, al-kaffara, que é relatada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam na seguinte ordem: deverá jejuar por 2 meses seguidos. Não podendo, deverá então alimentar 60 necessitados. E qual é a terceira virtude do jejum do Ramadã? Allah atribuiu a recompensa e o motivo da ação do jejum para si mesmo. Bem-aventurado seja aquele a quem Allah prometeu a recompensa de sua obra, pois ele é generoso, magnânimo e misericordioso. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: todas as obras do filho de Adão são para ele.
com exceção do jejum, que é só para mim e eu sou quem recompensa o jejuador. Bukhari 1805 e Muslim 1151. Em que mês o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad? Como lemos no próprio Alcorão Sagrado, o mês do Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão. Como valorizar ainda mais o jejum? Ter uma boa conduta durante o jejum. Dentre os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito ao jejum de Ramadã, ele diz: há pessoas que não terão da sua fome no jejum, senão a fome e a sede. E há pessoas que não terão do seu cansaço ao rezar, senão a fadiga. Portanto, devemos fazer um jejum espiritual, um jejum espiritual, não um jejum mecânico, simplesmente com a abstenção do alimento e da bebida. O que anula o jejum? Comer ou beber, a prática sexual, a menstruação, deixar de ser muçulmano, o vômito voluntário, saída do sêmen ou do líquido que o antecede, tudo o que for introduzido no organismo através da garganta. Posso utilizar soro ou injeções intravenosas nutritivas durante o jejum? Não pode. Soro e injeções intravenosas com substâncias nutritivas aplicadas no corpo por deficiência de sais ou anemia substituem a comida. Então, são consideradas da mesma categoria. Transfusão de sangue é permitida no decorrer do jejum? Não é permitida. A transfusão de sangue é o sangue em si, é a via através da qual se distribuem os nutrientes no corpo. Sou fumante e quero jejuar. E agora? Tenha força de vontade e não fume.
Fumar, em qualquer de suas formas, anula o jejum, pois intoxica o corpo por meio da aspiração do fumo. E quanto ao beijo entre cônjuges durante o jejum? É aconselhável que, durante o período do jejum, os cônjuges se beijem apenas de modo afável, carinhoso, singelo. A meiguice de um beijo na face, na testa ou na mão entre cônjuges demonstra afeto e não prejudica os objetivos do jejum de Ramadã. Durante o jejum, posso me alimentar antes da alvorada? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também fazia as-sahur antes do jejum, ou seja, se alimentava antes da alvorada para se fortificar para o jejum, e inclusive relata para nós que no sahur há bênçãos. No sahur há bênçãos de Deus. Se eu provocar o vômito, isso anula o jejum? Provocar o vômito anula o jejum, sim, mas aquele que vomita de forma involuntária não anula o seu jejum. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: quem vomita enquanto está jejuando não precisa recuperar o jejum, mas aquele que induz o vômito deve recuperar. Tirmidhi 720 e Abu Daud 238. Perda de sangue por causa de enfermidade anula o jejum? A hemorragia ou sangramento causados por uma enfermidade não anula o jejum. Está chegando a hora de quebrar o jejum do dia. O que devo orar? Também devemos nos apressar a quebrar o jejum quando o horário da quebra do jejum vigorar. E devemos dizer: Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart subhanaka wa bihamdik. Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ou seja, ó meu Deus, pelo Senhor jejuei, e com seu sustento quebrei o jejum. Louvado e elevado seja Allah. Aceite meu sacrifício. Só o Senhor é oniovinte e sapientíssimo.
que ocorre com as más ações do fiel jejuador? As más ações do jejuador ficam nas mãos de Allah, cabendo apenas a ele perdoar ou não os pecados do jejuador. O profeta, que a paz de Allah esteja com ele, disse: quem jejuar o Ramadã com fé e com esperança na recompensa, lhe serão perdoados seus pecados anteriores. O jejuador pode ser salvo do inferno? Allah escolhe dentre seus servos os tementes, que jejuaram, oraram pela noite e o obedeceram de verdade, para escrevê-los entre aqueles que foram salvos do fogo. Se Allah escolher você para estar entre os salvos esse ano, estarás salvo para sempre e jamais entrarás no inferno, porque Allah jamais reconsidera sua promessa de salvação. O profeta, que a paz de Allah esteja com ele, disse: e estão a serviço de Allah anjos que resgatam as pessoas do inferno, e assim é cada noite. Quais as pessoas cujas preces serão sempre atendidas? É aconselhável que a pessoa faça preces durante todo o jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse: 3 pessoas não serão desatendidas as suas preces: o jejuante até quebrar o seu jejum, o governante justo e o injustiçado. E ainda ele diz: há uma prece a qual Deus atenderá quando o jejuador quebra o seu jejum. Qual é o veredito sobre o muçulmano que não jejuar no Ramadã? Quem não jejua no Ramadã, sem nenhuma razão, deve se arrepender ante Allah, porque cometeu um grande pecado e desobedeceu a ordem do Criador, louvado seja. É obrigatório que recupere esse dia, com exceção de quem anulou o jejum por realizar o coito, que neste caso, além de recuperar o dia, deverá oferecer uma expiação para se purificar desse pecado. Esta expiação consiste em jejuar 2 meses seguidos e, caso não possa realizar este jejum, deverá alimentar 60 pobres. Como as crianças devem jejuar? As crianças devem jejuar, mas podem quebrar o jejum logo que sentirem fome, pois Allah sempre respeita os limites das pessoas. Para auxiliar na formação da índole infantil, os pais devem começar a ensinar a criança a partir dos 7 anos. Devem orientá-la a praticar o jejum, auxiliando nas orações, em horários específicos,
para que em um futuro próximo possam prosseguir sem dificuldade. A criança deve ser acordada para participar do café da manhã, suhur. Estou jejuando e preciso viajar. E agora? É permitido ao viajante que percorrer uma distância acima de 80 quilômetros não fazer o jejum no decorrer da jornada, devendo repor os dias em falta assim que possível. Caso a viagem não apresente maiores dificuldades, é aconselhável jejuar, que impere o bom senso do jejuador. O que é Salat Tarawih e como praticá-la? Consiste em 8 a 20 rak'ahs todas as noites do Ramadã depois da oração Ishá. Pode ser feita na mesquita ou em casa junto à família ou sozinho. É opcional que o crente acorde no último terço da noite e reze mais 2 vezes, visando se aproximar ainda mais de Allah. E sobre o jejum voluntário? Allah também ama o jejum em outros dias além do mês do Ramadã. Quem desejar aumentar sua recompensa, então pode jejuar de forma voluntária nos seguintes dias: o dia de Ashura, que é o 10º dia do mês de Muharram, o primeiro mês do calendário islâmico; o dia de Arafá, que é o 9º dia do mês de Dhul Hijjah, 12º mês do calendário islâmico; 6 dias de Shawwal, 10º mês do calendário islâmico. Quais são os níveis do jejum? O jejum possui 3 níveis. Primeiro nível, jejum do estômago. Esse é o nível do crente que quer se abster de comer e beber. Neste nível, o jejuador obtém apenas a recompensa de ter cumprido o obrigatório. Segundo nível, jejum de todos os órgãos. Esse é o jejum onde os olhos jejuam, não olhando para o pecado, seja na rua, seja na TV, seja na internet, mesmo depois do momento do jejum durante todo o Ramadã. Terceiro nível, jejum do coração. É a etapa de pensar ou estar ocupado apenas com Allah. É o mais alto nível de jejum e que deve ser alcançado pelo jejuador.
que é sadaqah? Sadaqah é caridade. O profeta, que a paz de Allah esteja com ele, costumava ser ainda mais caridoso no Ramadã. Ele disse: quem oferecer um desjejum a um jejuador, lhe servirá como perdão dos seus pecados e como liberação do fogo do inferno, e terá a mesma recompensa de quem jejuar, sem diminuição nem mesmo ao mínimo. Assim, o muçulmano jejuador deve também ser ainda mais caridoso no período do jejum de Ramadã, o que, obviamente, não desobriga o crente a praticar a caridade nas outras épocas do ano. Por que devo fazer as orações obrigatórias em congregação? É aconselhável fazer as orações obrigatórias em congregação. Rezar todas ou o máximo possível das orações obrigatórias em congregação na mesquita ou junto a outras pessoas em casa faz com que a recompensa por parte de Allah seja ainda maior. O que é jejum espiritual? Para um muçulmano, jejuar não significa apenas se abster de comida, mas também se privar de todos os vícios e males cometidos conscientemente ou inconscientemente. Para que se pratique um jejum verdadeiramente espiritual, o muçulmano deve exercitar todas as virtudes que lhe foram dadas por Allah. Ser moralmente reto, pondo em prática a benevolência ao minimizar as necessidades dos seus semelhantes.